Depois de uma queda de energia, o que aconteceu, Cadu? O que você acha? Cara, olha só, começou a dar um tilt geral aqui. Na realidade, tem muita gente que não quer que a gente fale sobre isso. Tem muita. Eu não tô falando de gente em corpo físico, aí, gente. Só pra vocês entenderem. Eu tô falando que tem muita energia que quer manter vocês mais hipnotizados ainda, sendo ferramenta desse jogo todo e não assumindo o papel que de fato, quando você adquire autoconhecimento, ou seja, conhecimento próprio, você é capaz de fazer as escolhas da sua vida. Um ser humano que não faz escolha é muito fácil de manipular, por isso que a gente tem tanta dificuldade quando a gente fala sobre o poder de escolha, sabe, Fernando? A gente fala muito aqui no canal sobre como elevar a vibração, né? A gente inclusive tem ferramentas para isso e tudo mais. E tem uma coisa muito interessante que quando você eleva a sua vibração de uma forma positiva, você entra num estado de leveza e de flow, né? Você entra num fluxo. Mas, em contrapartida, a energia negativa, o negativismo, o pessimismo, a tristeza, todas essas outras coisas contrárias, elas também te colocam num fluxo negativo que alimenta esse lado de lá. É por isso que esse lado de lá também joga contra, assim. Vou contar uma historinha sobre o que é isso. A maioria de nós, imagina que cada pontinho de nós é um nó numa rede de pesca. O campo perfeito, o campo de forma organizada, você está no lugar onde você tem que estar quando essa rede está esticadinha. Quando essa rede está esticadinha, esse nozinho vai exatamente para o ponto onde ele tem que estar. Se relacionando com as pessoas que ele tem que se relacionar, entregando para o universo, devolvendo, servindo da forma como ele tem que servir, certo? Só que acontece, imagina quando você pega essa rede e você começa a fazer um monte de bololô, de um monte de nó com essa rede. Aqueles pontos todos ficam um enroscado no outro, um enroscado no outro. E automaticamente o teu lugarzinho que era aqui, tá errado, você tá aqui. Por quê? Porque tá tudo emaranhado, tá tudo errado. Quando você começa um processo de despertar, você começa a fazer esse movimento de se desemaranhar desse ponto onde você estava, esses nós que estão aqui e que não despertaram ainda e que estão confortáveis com essa situação, mesmo que seja uma situação de sofrimento, uma situação de escassez, eles tentam te trazer de volta. E aí, por isso, essa dificuldade da gente conseguir se desemaranhar e conseguir ir para cá. Então, esse processo é um processo que aí sim a gente tem que trazer para a consciência e entender que quando uma coisa desse tipo acontece, parou, não é que o povo parar não deu certo. Calma, eu vou voltar para minha frequência, eu vou olhar o que é aquele nozinho que está me puxando para trás de novo, eu vou soltar aquilo. Às vezes é a ambiência, às vezes é o que você consome, às vezes é onde você vive. Aí eu vou soltar essa pecinha e aí eu ando um pouquinho, eu ando um pouquinho, eu ando um pouquinho. Até você chegar no seu ponto ideal. E aí a gente conecta com o que a gente estava falando, que é o quê? O seu ponto ideal é onde você serve e é servido. Sabe, cara, eu não acredito muito nessa coisa. Tem gente que fala assim, não, porque a gente tá aqui para aprender. E aí a gente vem de uma... Vamos cutucar outra oncinha com vara curta. A gente vem de uma cultura católico-cristã que diz que a gente aprende no sofrimento. Eu não, bicho, eu quero aprender sem sofrimento. Me ensina sem sofrimento que vai ser mais legal. E aí a gente se condiciona a sofrer para dizer que a gente tem que aprender. É o merecimento cristão. Exato, eu tenho que me esforçar. Não tenho, eu tenho que estar no lugar onde eu tenho que estar. Eu tenho que servir e ser servido. Eu tenho que aproveitar isso aqui. Eu brinco, as pessoas chegam para mim e falam, não, porque aqui a gente tem que sofrer. Tá difícil, mas eu estou aprendendo. Eu falo, caralho, mas que merda que você tá aprendendo? Por que você tem que passar por tudo isso? Não, porque nessas horas é que a gente evolui. Não, mentira, você escolheu evoluir assim. Você pode evoluir de outra forma. Você só escolheu evoluir desse jeito. Se a gente viesse para cá, Fernando, para aprender no sofrimento, a gente não estaria morando onde a gente está. Cada pessoa que está ouvindo esse vídeo aqui provavelmente está num telefone, num computador, com acesso à internet, provavelmente num lugar protegido das intempéries e muito provavelmente se alimentou hoje. Se você viesse, se você tivesse vindo para cá para aprender no sofrimento, meu amigo, tu tava no meio da Somália, passando fome, você tava naqueles lugares que não tem água potável, você tava vendo as pessoas em guerra morrer do teu lado. Não, tu tá aqui. E isso é merecimento teu. Então, honra esse merecimento teu de estar aqui e de poder aprender e poder evoluir, poder trazer esse autoconhecimento, que é o conhecimento para si próprio, de uma forma leve, divertida, porra. Imagina o seguinte, cara, o cara lá de cima olha pra você e fala assim, vou dar um presentão pro Fernando dessa vez.
Fernando foi maneiro, eu vou dar um presentão, eu vou botar o Fernando morando num lugar bonito, legal. Eu vou dar uma família muito bacana pro Fernando. O Fernando vai estar protegido, ele vai ter alimento. E aí, quando você chega aqui, ele te deu esse presentão. O que você faz com esse presentão? Você pega esse presentão e deixa de lado e fala assim, eu tenho que aprender no sofrimento. Como é que o cara lá de cima olha pra você, bicho? Ele olha lá de cima e fala, porra, sabe quando eu vou dar presente novo pro Fernando? Nunca mais, eu dei e não aproveito. Você já deu algum presente pra alguém e a pessoa não aproveitou e você fala, não entrego, não dou nunca mais? O todo é assim. Quando eu falo todo, eu tô lendo esse todo. E a gente voltando pro empreendedorismo, porque nada disso foge do empreendedorismo, o empreendedorismo é uma ferramenta de servir. E aí o que a gente estava lá atrás falando? Por que você montou um negócio? Por que você foi servir? Você estava servindo 360 graus? As pessoas montam um negócio para resolver problema próprio. Eu quero dinheiro. Ou eu quero sair da onde eu tô. E aí a única desculpa que ela tem, ela quer sair daquele emaranhado, que ela acha que é o emprego dela, ela resolve que vai empreender. Ela tá fugindo. Errado. Terceiro e pior, ego. Eu quero ser admirado. É sobre mim. Meu amigo, esse e alguns outros pontos são tremendos tiros no pé. Ah, mas tem gente que consegue, mas chega num ponto, a um custo caro. Quando eu falo custo, é custo emocional, custo de saúde, custo de relacionamento, e estagna. Um negócio para ser abundante, ele tem que servir ao todo e a todos. Quando a gente condiciona isso, cara, o teu trabalho é abundante. E é tão abundante e tão livre de ego que você não sabe nem quem você está servindo. Olha que louco. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente está batendo um papo, mas a gente vai servir a muita gente. E isso vai chegar a pessoas que a gente não faz nem ideia de quem é, Fernando. Inclusive, você está aí embaixo, escreve aí, você não faz nem ideia de quem eu sou, mas me serviu. Ó, tô virando youtuber, já tô aprendendo o jogo. Boa, gostei dessa. Então é o seguinte, cara, é sobre isso. A vida é sobre aproveitar o passeio. A vida é sobre a gente trazer autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Não é o conhecimento sobre si. Isso, cara, conhecimento sobre si está muito conectado ao lance do egoísmo. Eu tenho que olhar só para mim, só para mim, só para mim, só para mim. Você tem que olhar primeiro para você, não só para você. Quando você olha primeiro para você, o seu papel é trazer conhecimento para você que colabore com o todo. Não é se conhecer. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento de verdade é sobre o todo. É sobre nós, é sobre servir, é sobre o que a gente veio fazer aqui. E aí você deve falar assim, todo mundo deve estar pensando, Cadu, mas você sempre foi assim? Não. Acho que durante muito tempo eu fui um cuzão. Porque eu ia trabalhar num lugar, era por dinheiro. Eu tinha um negócio, era por dinheiro. Foda-se, vamos fazer por dinheiro. E eu sou o cara que tô aqui porque eu sei que dá pra mudar o jogo. Cara, eu tive resultado jogando no jogo da raiva. Tive bons resultados financeiros. Em compensação, a minha vida pessoal, a minha saúde, a minha mente tava uma merda. E aí vem um monte de coach. Se tá no inferno, continua passando. Se tá difícil é porque tá no caminho certo. Mentira, gente. Mentira. Se tu tá no caminho, você entrou no inferno, dá meia volta e dá ré, porque você entrou na porta errada. Se tá difícil, procura um jeito mais fácil, porque você tá no jeito errado. Trabalha enquanto os outros dormem, mas não dorme enquanto os outros também dormem. A gente tem que começar a desmistificar essa coisa. Isso é hipnose. Por que isso que tanta gente no empreendedorismo, eu vejo tanta gente se fuder, e gente boa, gente bacana, gente com propósitos profundos, se fudendo, Fernando. Por quê? E um monte de negócio não nasce. Simplesmente porque acredita nessas baboseiras. E acredita nessas baboseiras sem entender o que está por trás, sem conhecer aquela pessoa que está falando. Ou ela não faz aquilo, ou a vida dela tá uma bagunça, cara. Aí você vê a pessoa na rede social toda feliz, não sei o quê, aí de repente você vê que tá fudido. A gente precisa começar a quebrar isso. Isso é o nosso servir. É mostrar que dá para ser diferente. Fernando, eu trabalho de fato 3 dias por semana. A minha entrega com mentorias e consultorias é terça, quarta e quinta, depois das 2 horas. Aí eu vou até às 8, 10 horas. O resto do tempo é meu, é lendo. Eu sou o cara que compra livro e lê. Você sabia que tem gente que faz isso? Pois é, algumas pessoas Sério, conseguem. Cara, tem gente que compra o livro e lê. Quando eu descobri isso, que tem mais gente assim como eu, porque a maioria você chega das pessoas, aí você fala assim, você chega na casa das pessoas, você deve ter visto isso. Aí você vê o livro na estante, você fala, cara, tu gostou disso aqui? O que você achou disso, daquilo? Aí você abre o livro, tá marcado 10 páginas. Aí acabou o papo. Cadu, Você entende? eu tenho uma pergunta para te fazer. Manda. Que meio que resume e fecha a nossa conversa de hoje. Manda ver. Cara,
como trazer o jogo da leveza para a vida, como trazer o jogo do FCA, do Foda-se com Amor para a vida. Eu queria que você fizesse aí uma consideração final para a galera que está assistindo. Tipo, cara, você que está vendo esse vídeo, que está passando por um momento desafiador, está se sentindo sem norte, me diz, hoje, se você tivesse perdido, como trazer o jogo da leveza para a vida e como fazer o jogo do FCA, do Foda-se com Amor, no momento em que você tá ferrado, assim? Primeiro ponto, a gente precisa entender que a gente tem esse corpo que a gente vive, ele é uma ferramenta e a gente não pode abrir mão dele. Por isso que o teu trabalho é maravilhoso. Quando a gente fala em frequência, quando a gente fala sobre os seus vídeos, aquilo tira as pessoas de um ponto lá embaixo. Porque não adianta eu chegar para uma pessoa dessa e falar, vem viver com leveza, vem ser feliz, ela tá fodida. E aí a gente começa a mudar o nosso corpo primeiro de uma forma química. Então quando você usa a frequência certa, quando você ouve as coisas certas, você começa a mudar de forma química. Esse primeiro movimento de forma química, ele abre uma janela para você buscar mais autoconhecimento. Lembrando mais uma vez, no termo de autoconhecimento que eu uso, não que as pessoas usam. Esse autoconhecimento vai te levar à possibilidade de uma reprogramação. Essa sua reprogramação vai gerar para você os futuros prováveis que a partir de então você vai passar a colapsar e fazer parte da tua realidade. O jogo é o seguinte, tá na merda? Começa a ouvir o que o Fernando coloca. Sai para caminhar ouvindo. Olha para você. E outra coisa, tem muita gente que eu vejo, Fernando, que tá na merda e tá achando que servir ao outro é a solução para ela. Porque tem gente que faz isso não só no negócio, tem gente que ajuda todo mundo, mas tá fudido. Você já viu isso? O tempo todo. Essa pessoa, ela fere a primeira regra do universo. A primeira regra é, primeiro, você. E isso nada tem a ver com egoísmo, muito pelo contrário, é o total oposto. Porque o meu mundo acontece a partir de mim. As pessoas que estão próximas a mim se relacionam comigo a partir de mim. Se eu tô bem, o meu entorno tá bem. Se eu tô mal, o meu entorno tá mal. Então começa voltando a olhar para si próprio. Saca? Tem um cara que a gente conhece que um dia ele falou um termo que eu falei sensacional. E que é sujar-se de vida. Suje-se de vida com o que tem disponível, saca? Acorda de manhã, eu acordo todo dia, cara, eu olho pra esse verde que me cerca aqui, eu falo, meu, que delícia, todo dia. Olha para as coisas que a gente tem. E o próximo passo é cair pra dentro de um FCA, mergulhar 7 semanas e só entrar na montanha russa do fluxo. Exatamente. Que aí as coisas acontecem. Inclusive eu vou deixar um link para quem quiser conhecer o Cadu Salviano e quem quiser fazer um FCA. É difícil, não vou dizer que vai ser fácil, é bastante exclusivo porque ele não consegue atender tanta gente assim, mas o que que eu acredito, meu amigo, a gente tem uma tendência a achar que o planeta, que isso que a gente está vivendo agora, talvez seja o momento mais desafiador da Terra e tal. Eu já penso exatamente o contrário. Eu nunca vi tantos seres do bem atuando, eu tenho falado muito sobre isso, a gente tem visto muitos empreendedores com um enorme comprometimento com aquilo que eles estão fazendo, entregando muita transformação, mudando vidas. Você é um desses caras. Eu fico muito honrado de ter você aqui falando no canal, porque além de ser um dos meus mentores, né, tanto espirituais quanto de trabalho também, de mercado, a gente poder levar um pouco dessa sabedoria, assim, de graça para ajudar as pessoas. Tem muito ouro nesse vídeo para quem tiver com o ouvido limpo e aberto, deixando o ego e outros ruídos de lado. Quem deixar esses ruídos de lado vai desbloquear muita coisa assistindo esse vídeo. Vai. E é isso, cara. Eu tô sem palavras, nem consegui fazer muitas perguntas, porque você já leu meus pensamentos, não foi nem preciso perguntar muito. Você tem alguma consideração final? Eu tenho. É muito bom estar aqui, Fernando. Esses dias, eu lembro quando a gente fez um Zoom para você entrar na mentoria, eu falei assim, cara, eu não sei como eu vou te ajudar.
Você lembra disso? Claro, e eu dizia para você, não sei por que que eu tô aqui, eu sei que eu preciso fazer Eu parte sei que eu tenho disso. que entrar. Me emociona porque né? Eu falei, cara, eu não sei como. Eu lembro disso, sentar na piscina num sábado de manhã. Eu falei, não sei como eu vou te ajudar, cara. E você falou assim, mas eu sei que eu tenho que estar aqui. E a gente tava trocando mensagem agora, né? Acho que foi sábado. Inclusive, eu parei de responder porque eu dormi enquanto a gente tava trocando as mensagens. Eu parei de responder você, o Marcelo. Eu apaguei ali. E eu falo, cara, a gente tem que trocar mais ideia, a gente tem que conversar mais. Por quê? Quando você fala sobre isso, sobre essas pessoas boas, não é questão de bom ou ruim, porque o ruim também é bom para quem é ruim. Enfim, a gente aí entrou num âmbito de julgamento, eu tento não julgar, mas eu gosto de chamar de uma egrégora do despertar. E a gente tem hoje na Terra uma grande egrégora de despertar, como talvez a gente nunca tenha tido. Por quê? Porque pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem um lugar onde a voz é livre, que é o digital. A gente nunca viveu na história da humanidade com um lugar onde as pessoas pudessem abrir uma câmera e se expressar de forma livre. Então não é à toa que a gente está aqui, está tudo muito coordenado. E de fato, o nosso servir é fazer parte dessa egrégora, né? Exatamente isso. Esse é o jogo, na verdade. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Meu irmão, obrigado de coração, tô sem palavras. Como eu disse, nem tive muitas perguntas, porque só te ouvir falar, eu te digo que para mim o FCA é uma espécie de satsang. Você senta aos pés do mestre e só escuta. Tem até uma história que eu amo, que eu até queria encerrar esse vídeo falando isso. Dizem nas transcrições dos satsangs do Ramana Maharshi, que é um mestre indiano, que as pessoas iam até ele, até a casinha dele e sentavam aos seus pés para ouvir suas mensagens, seus insights e tudo mais. E a galera chegava lá e ele não falava nada, ele ficava em silêncio. Então alguns levantavam, ficavam frustrados, não sei o quê. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a ir cada vez mais para ficar em silêncio com ele, porque, segundo relatos, no silêncio todos os problemas se resolviam. Na verdade, o que ele construía era uma egrégora poderosíssima em torno daquelas pessoas, e ele não precisava dizer uma palavra, ele simplesmente conectava as pessoas a essa egrégora e tudo se resolvia. E eu acho que é exatamente isso que você faz no FCA. Você constrói uma egrégora fabulosa, um campo energético que começa a se espalhar e tem se espalhado cada vez mais entre essas pessoas que empreendem no digital. Então, cara, eu te agradeço de coração. E é isso. Mais um episódio do Think Mind. Muito obrigado, cara. E sempre que você me chamar, eu tô aqui contigo, cara. Então eu vou te chamar sempre 1000 vezes. Vamos fazer um por mês. Você pode me chamar. Pô, demorou. Valeu, a gente cara. faz o nosso bate-papo e a gente divide com a galera. É isso aí. Obrigado, Cadu. Tamo junto. Pô, Fernando. Beijo. Valeu.